vamos lá, se ele se empolgou só com a chegada, hoje à noite ele vai desmaiar quando ele chegar lá na arena do Corinthians e entrar no campo para se apresentar e ver aquele estádio lotado, deve ter mosaico para ele, a torcida vibrando, e aí ele assistindo o jogo ainda, ele vai ficar, caramba, o que é isso aqui? Para onde eu vim? Vai se emocionar, vai se empolgar mesmo. Isso é um ponto. Vamos falar da grana? Cara, já foi, já fizeram a merda. Já fizeram a transação toda. Já gastaram, e vão gastar esses 70, sei lá quantos milhões. O Corinthians deve 2 bi, e o Corinthians não paga o Cuiabá, e o Corinthians não paga a Arena, e o Corinthians não paga ninguém, mas contratou o Memphis. Já fez isso. Já fez isso. Né? Agora, eu acho que a discussão, se está certo ou errado, eles já fizeram. O que nós vamos fazer? Eu acho que é um absurdo. Eu acho que é um absurdo pagar 2 milhões pro Coronado. Né? Por isso que ele vai ganhar 3. Por isso que ele vai ganhar 3. Porque o Corinthians inflacionou a conta, né? A folha salarial do Corinthians foi inflacionada quando começou a pagar 2 milhões pro Coronado, um jogador que não jogou em nenhum lugar, Copa do Mundo, nenhum grande time, nenhuma grande liga. Aí você contrata o Memphis, como que você vai pagar 2 se um cara que nunca jogou em nem Copa do Mundo tá ganhando 2? Tem que ir para 3. Se ninguém ganhasse 2 do Corinthians, ele ia ganhar 2. Não, mas agora ele ganha 3. Se contratar mais um outro cara, do tamanho dele, vai ser 3, 3,5, ou então 2,5. É de 2 para cima agora, porque colocaram 2 pro Coronado. 1,5 pro Will Alberto, e assim vai. Então vamos esquecer essa parte que é absurda, financeira do Corinthians, é absurda. Vamos ver o lado do torcedor. Cara, chegou um jogador que o pessoal só via por televisão, que há poucos meses atrás viu na Eurocopa, né? Que viu em Copa do Mundo, que estava vendo no Campeonato Espanhol, já viu no Campeonato Inglês, já viu no Campeonato Francês. Nunca passou na cabeça do torcedor brasileiro, do Corinthians, nem dele, nem do Memphis, um dia jogar no futebol brasileiro, jogar no Corinthians, que ele nem sabia direito o que é. Ele vai ter 2 coisas na mão, Tirone e Arnaldo. Ele vai olhar para um lado e falar, nossa, que roubada que eu tô. Olha a organização. O time está sendo investigado com inquéritos policiais e blá, 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 e blá, blá, blá. Do outro lado, ele vai falar, meu, que maravilhoso que é isso daqui. Olha essa torcida, olha esse estádio, olha o apoio, olha não sei o que lá. Ele vai ficar deslumbrado com uma parte e preocupado com a outra. Mas essa preocupação com a outra é papel do empresário, papel de quem trabalha junto com ele. Ele não tem essa preocupação, ele não está... o jogador não tem que... Ele não vai estar ali, porque ele contrata alguém para trabalhar para ele para se preocupar com isso, não ele, né? Ele vai se preocupar em jogar. Então eu acho que vai mexer com o ambiente do Corinthians positivamente, até ele entrar em campo, né? Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Aí depois que ele entrar em campo, o impacto vai acabar. Depois de 2, 3 jogos, o impacto acabou e a torcida vai cobrar dele o que ela cobra dos outros jogadores que estão em campo. Ou ele começa a fazer a diferença e começar a salvar o Corinthians, né? Ele fazer a diferença, ou ele vai cair na mesmice de todo mundo. Isso vai depender dele. Arnaldo, boa. Arnaldo, seu pitaco sobre a chegada do Depay, realmente impactante, hein? Ele pelo menos empolgou ele. Porque existem contratações triviais e midiáticas. Essa é uma contratação midiática, porque ele é um personagem midiático. Ele é uma celebridade. Ele não é só um jogador, ele sempre foi assim na carreira dele. O estilo, visual, né? Agora, essa situação toda, como o Casão falou, ela tem que ser comprovada dentro de campo. E o Corinthians precisa de rapidez. Aí, né, Casão? Aí tem pressa. Aí a pressa, ela está explícita. O Corinthians tem pressa. Não vou esperar muito, não. E nessa pressa, o Corinthians comeu bola e não conseguiu inscrevê-lo na Copa do Brasil. Hoje tem jogo, mandou todo mundo para a Holanda e não saiu a inscrição da Copa do Brasil. Então, se hoje, lá, assistindo, o Corinthians passar pelo Juventude e for fazer uma semifinal com o Flamengo, semifinal já, com o Flamengo ou com o Bahia, o Depay não vai poder jogar. Ele vai poder jogar o Brasileiro e a Sul-Americana.
E aí, a pressa. O Depay, depois da Eurocopa, deu uma parada. Não estava em clube, estava treinando na academia. E assim, não, vai estrear contra o Fortaleza em Fortaleza pela Sul-Americana daqui a uma semana. Não dá, né, cara? Se for nessa pressa, existe a pressa e existe um pouquinho de razão. O Corinthians está na pressa, no all-in todos os dias. Se o treinador for escalado lá em Fortaleza, no Castelão, é capaz de acontecer o que aconteceu com o Coronado, com o Alex Santana. Tá? O cara se machuca. E aí vira a frustração. Ele é um ótimo jogador, mas tem que ser utilizado de uma forma inteligente. Né? Ele vivia com problemas físicos nos últimos tempos no Barcelona e no Atlético de Madrid. Basta analisar o passado recente dele. Né? Então, e o Corinthians está fazendo as coisas de forma tão, né, pela situação delicada no brasileiro, pela necessidade de ganhar um título para mudar a temporada seguinte, é tudo apressado. Né? E no caso dele, agora com tanta expectativa, é necessário dosar um pouco isso para que ele possa, em campo, dar a resposta. Ele tecnicamente, ele é muito bom, mas não adianta imaginar, e essa é uma situação que vários dos 21 jogadores contratados pelo Corinthians estão vivendo. Né? Eles têm que dar resposta imediata, e muitas vezes não estão preparados para tal ainda. Né? Nós estamos falando tanto no capítulo anterior de seleção entre coletivo e individualidade e tal, né? O Corinthians não tem nem coletivo nem individualidade hoje ainda. E acho que a empolgação do torcedor ela é legítima. Eu acho que ele é um jogador capaz de mobilizar, é diferente do Coronado, que é um jogador mais introvertido, e já tinha gente do Corinthians recebendo o Coronado no aeroporto. Ele é um catalisador, né? Por vezes funciona num time, né? Por outras vezes gera ciúmes, tal. Toda essa a gente vai ter que ver o dia a dia agora. A chegada é empolgante. Eu também estou, como Casão, na expectativa de ver a recepção no estádio, mas hoje também é uma coisa que tem que... O mais importante para hoje à noite não é nem a recepção, é o Corinthians passar pelo Juventude, certo? Vale muito isso. Vale uma semifinal de campeonato, numa Copa que é a possibilidade real de título do Corinthians nessa temporada. Né? A Sul-Americana é mais distante, é mais longa, os adversários são mais complexos nesse momento. Então, acho que o Corinthians tem hoje um motivo para celebração, mas o mais importante para mim são os 3 pontos da classificação logo mais lá em Itaquera. Muito bem, o Corinthians joga contra o Juventude hoje em Itaquera, estará lá o Depay no estádio, veremos como é que vai ser, não jogando, ele não pode jogar a Copa do Brasil, não vai jogar na Copa do Brasil, só na Sul-Americana, porque não deu tempo de se inscrever. Agora é o seguinte, relíquia do rock, não, da música, Casão, o que você nos mostra hoje? Estamos empolgados. Primeiro o seguinte, eu vou mostrar um outro lado de Brasil, né? Já tem um outro lado de Brasil. Lá no Festival de Veneza, o filme do Walter Salles, do livro do Marcelo Rubens Paiva, sobre a mãe dele, a história da mãe do Marcelo, está fazendo um sucesso incrível, a Fernanda Torres sendo muito elogiada. Então, o lado cultural brasileiro não está caído como a seleção brasileira. Então, eu vou relembrar um monstro, né? Vou relembrar um Rivelino da música, ou, quem sabe, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho, né? Eu trouxe 2 discos aqui de um cara que eu tive o privilégio de conhecer, virar amigo dele, amigo próximo. Foi uma coisa incrível. Conheci o pai dele. E eu estou falando do Gonzaguinha. Esse disco aqui do Gonzaguinha é de 1979. É um disco... Gonzaguinha da Vida, que é o nome do disco. Esse disco tem... Diga Lá Meu Coração, que é uma música espetacular, sabe? Tem vários clássicos, Galopando, a vida do Viajante. É um disco espetacular, esse do Gonzaguinha, de 1979. E para completar, eu trago o de 1980, que é esse disco aqui, que todas as músicas são do Gonzaguinha. Todas as músicas desse disco é do Gonzaguinha. Todas. Ponto de interrogação, clássico.
vamos à luta, grito de alerta, sangrando, sabe? Cidade contra o crime. Ok, todas as músicas desse disco é do Gonzaguinha. Então, por que eu trouxe o Gonzaguinha? Porque tem uma história. O Gonzaguinha eu conheci num domingo de manhã. O Corinthians jogou no sábado à noite em Rio Preto. Foi a primeira vez que nós jogamos com um dia 15 de vote nas costas. Faltava uns 15 dias, 20 dias, um mês para ter as eleições de 1982. Era a primeira eleição direta para o governo. Então, as pessoas tinham medo de votar. Nós colocamos dia 15 de voto para incentivar. No domingo de manhã, esse jogo foi em Rio Preto. No domingo de manhã, teve um evento do Corinthians de artistas e a democracia corintiana, um futebol de manhã. À noite teria um show lá no ginásio do Corinthians para arrecadar dinheiro para campanha, né, política. Beleza. Nós jogamos, os dois times foram para o mesmo vestiário, não abriram dois vestiários aquele dia no Parque São Jorge. Foi uma coisa estranha, né, todo mundo se trocando. Lá tinha mais de 30 pessoas. Eu e o Gonzaguinha ficamos batendo papo no campo, entramos no vestiário, estava lotado. Nós ficamos sentados num banco do lado, conversando. Quando nós olhamos, não tinha mais ninguém. Nós fomos lá, tomamos banho e saímos andando pelo Parque São Jorge, porque tinha um churrasco lá do outro lado. E nós fomos conversando. Paramos no bar da Torre, começamos a tomar cerveja, batendo papo. Chegamos lá umas 4h30 da tarde no churrasco. Ele tinha que ir embora, que tinha um show no Tuca. Eu levei ele pro hotel, voltei para minha casa, tomei um banho e fui pro Corinthians, que eu ia apresentar o show musical. Então eu apresentei a primeira atração, que era o Fagner. Pô, aqui, começando, lotado o ginásio, o Fagner entrou, e eu tô parado ali, esperando para entrar depois, para chamar mais um outro pessoal. Tava o Zé Geraldo, Antônio Marcos. Tinha uma galera lá. Aí os organizadores vieram para mim e falaram assim: Casão, nós precisamos de um favor seu. Eu falei, tudo bem, qual é? O Gonzaguinha é uma peça importante para nós. Ele é o cara mais importante que tem que vir nesse show. Só que ele não quer vir. Você não vai lá no Tuca tentar convencê-lo? Eu falei para os caras, eu conheci o cara hoje, gente. Eu conheci ele de manhã. Como que eu vou lá no Tuca buscar o cara? Os caras falaram assim para mim: eu sei que você conheceu ele hoje, mas nós conhecemos ele muito bem. Ele não conversa com ninguém. Ele ficou conversando com você o dia inteiro. Ele gostou de você. Vai lá. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí cheguei lá, vi umas 3 músicas, entrei no camarim. Fala, Gonzaga, beleza? Falei para ele, cara, tem um show lá, os caras me pediram para vir te buscar, você é um cara importante pro show, tal, não sei o que. Ele falou para mim, pô, Casão, eu não sou de partido, eu sou pela democracia, eu não quero me envolver com partido. Aí eu falei, tudo bem, faz o seguinte, esquece o partido, lá é pela democracia, é pela eleição, é a primeira campanha depois do golpe militar, você é um cara democrático, o projeto é democrático, é a democracia corintiana. Eu falei um monte de coisa. Ele olhou para mim e falou assim, garoto, você é bem convincente, hein? Eu falei, Aí ele falou assim para mim, eu vou. Só que tem uma condição. Eu falei, não, tudo bem, qual que é? Você vai ter que subir no palco e cantar comigo. Eu falei, tudo bem, Gonzaga, vambora. Levei, pensando assim, pô, o cara, né, vai esquecer. Ele subiu no palco, cantou umas músicas, e ele falou assim, agora vou chamar meu amigo. Sensacional. Nós fomos o back vocal do Gonzaguinha nesse dia, nesse show, porque eu tive que fazer isso em troca da presença dele no... Em nome da democracia. Depois disso, ele ficou muito ligado a mim, nós ficamos muito amigos, e depois eu vou trazer um disco do pai dele, mais pra frente, e vou contar a história minha com o seu Luiz. Com o Gonzagão, que aí é muito mais ligado à emoção do que ligado à democracia ou à brincadeira, né? Canta comigo, tal, não sei o que lá. Então a história do Gonzaguinha, eu e o Gonzaguinha é essa, esses 2 discos do Gonzaguinha, viva a cultura brasileira. Abaixo o futebol da seleção. Boa, sensacional. 2 gênios, Gonzaguinha e Gonzagão 3. Na verdade, o Casagrande, que em nome da democracia trouxe o Gonzaguinha. Sensacional essa história, Casão. Muito boa. Boa, né? Muito boa. Semana que vem tem mais relíquias do rock na quarta-feira com o Casão. O Casão tem com muitas histórias, hein? Com histórias. Relíquia do rock com histórias.
Aliás, Casão, fala publicamente. Você devia publicar um outro livro, só com suas histórias musicais. São muito boas. Exato. Muito bem, Casão. Valeu. Puta, demais a história. Valeu. Arnaldo. Às 11 horas tem o de primeira aqui. Às 18 horas, o fim de papo pré-rodada. Tem Corinthians e Juventude, tem Atlético e Vasco pela Copa do Brasil. E a gente volta amanhã. Valeu. Tchau.